6 anos após o desaparecimento da filha, uma mãe recebe uma carta relatando como essa filha foi morta e como o assassino torturou, matou e se alimentou da sua carne. A história desse serial killer é perturbadora e eu confesso para vocês que foi difícil pesquisar e chegar até o final. Hoje eu vou falar de Albert Fish, mais conhecido como o vampiro do Brooklyn. Um canibal, um torturador, um homem que mergulhou na escuridão mais profunda da alma humana e arrastou vítimas inocentes com ele. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Albert Fish nasceu em 1870 em uma família marcada pela instabilidade mental. Seu pai, Randall Fish, morreu aos 75 anos, quando ele tinha apenas 5 anos. Havia uma diferença muito grande de geração ali entre pai e filho. O Randall era um homem idoso, doente e sem muita energia para criar uma criança. Muitos acreditam que a sua idade avançada pode ter contribuído, inclusive, para alterações genéticas e problemas neurológicos no filho. Não havia espaço para colo, para um carinho, para um futebol no quintal. Só existia o silêncio de um homem idoso, cansado e distante. Vale lembrar que nos anos 1800, uma pessoa que tinha 75 anos não era como os idosos de hoje em dia, que são mais joviais. Albert era o mais novo de 4 irmãos, Walter, Annie, Edwidge e Hamilton Howard Fish, o Albert Fish, que passou a ser chamado assim ainda na infância. Não se sabe muito sobre os irmãos, mas documentos relatam que o histórico familiar dos Fish era de problemas psiquiátricos. Ellen, a mãe de Albert, vinha de uma família pobre, marcada por doenças mentais. Ela era religiosa e extremamente tradicional. Após a morte do seu marido, ela se viu incapaz de cuidar do filho sozinha. Sem dinheiro e com dificuldades extremas, a Ellen internou Albert em um orfanato público, o St. John's, em Washington, onde ele viveu entre os 5 e 9 anos de idade. Aos olhos da Ellen, aquela era uma medida temporária, mas para o menino foi um batismo de dor, medo e prazer doentio. Fontes históricas indicam que a Ellen sofria de distúrbios psicológicos leves a moderados, embora não tenha sido diagnosticada formalmente, porque não havia diagnóstico psiquiátrico preciso naquela época. Ela apresentava alucinações, visões religiosas, desorientação e um comportamento considerado estranho pela vizinhança. Uma curiosidade: dos 4 irmãos, apenas o Albert foi para o orfanato, por ser o mais novinho e mais vulnerável da turma, enquanto seus irmãos continuavam em casa com a mãe. Algumas vezes eles trabalhavam para ajudar em casa e em outras eles frequentavam escolas públicas e ajudavam nas tarefas domésticas. Esse fato criou em Albert um sentimento de rejeição que pode ter influenciado no seu futuro. Ele dizia: "Meus irmãos ficaram com ela, eu fui rejeitado." No orfanato, Albert descobriu a dor. O local era administrado por freiras e religiosos católicos, com regras rígidas de disciplina e comportamento. Na época, os métodos de correção infantil eram extremamente violentos e aceitáveis pela sociedade, principalmente em instituições públicas ou religiosas. Albert, como as outras crianças, era espancado por uma variedade de motivos, incluindo falar sem permissão, comer de forma inadequada, fazer xixi na cama, o que era super comum em crianças pequenas como ele. Brincar fora de hora, desobedecer às ordens simples, tudo era motivo para apanhar nesse lugar. Qualquer desvio de comportamento, por menor que fosse, era corrigido com chicotadas, palmadas com réguas de madeira ou castigos físicos violentos. As freiras acreditavam que estavam purificando a alma dessas crianças. Além das punições disciplinantes, havia também um prazer sádico por parte de alguns funcionários em bater nas crianças.
Há relatos de que alguns cuidadores batiam rindo ou faziam outros assistirem às surras. As punições eram feitas em grupo, com outras crianças assistindo, o que aumentava a humilhação dos pequenos. Muitas vezes as crianças eram obrigadas a rezar enquanto apanhavam, como parte de um ritual de purificação. Bom, isso não deu muito certo, tá? Ao invés de ter medo dos castigos, o Albert começou a sentir prazer com a dor e confessou mais tarde que começou a gostar das surras e que o som do cinto o deixava excitado. Ele apanhava, chorava, ele apanhava, sorria e depois pedia mais. Quando Albert tinha 9 anos, sua mãe conseguiu um emprego no governo e então pôde finalmente tirar o filho do internato. Mas isso não seria o fim dos problemas. No orfanato, ele era chamado de Ham and Eggs, presunto e ovos, e ele odiava esse apelido. E quando ele saiu, adotou o nome de Albert, como eu falei há pouco. Esse nome foi uma homenagem a um de seus irmãos mais velhos, chamado Albert, que havia morrido ainda criança. Era um irmão muito querido na família e, segundo relatos, Fish ouvia histórias dele com bastante frequência. Ainda aos 9 anos, Fish caiu de uma árvore e teve uma lesão cerebral que causou dores de cabeça constantes, tonturas e outros problemas como gagueira, e passou a fazer xixi na cama involuntariamente à noite, o que o tornava alvo de zombarias. Algumas pessoas que analisaram os fatos dizem que talvez essa queda possa ter alterado as coisas dentro do cérebro dele. Por volta dos 12 anos, em 1882, Fish iniciou um relacionamento homoafetivo com um jovem que trabalhava em um telégrafo. Ele e o namorado passaram a comer fezes e beber urina como forma de prazer. Nessa época, ele começou a frequentar banheiros públicos para observar meninos, indicando o início da sua fixação por voyeurismo e comportamentos sexuais incomuns. Fish também desenvolveu um interesse precoce por temas mórbidos, que mais tarde evoluiria para sua obsessão por sadismo e canibalismo. Na adolescência e início da vida adulta, Fish continuou a exibir comportamentos perturbadores. Aos 20 anos, em 1890, ele se mudou para Nova York, onde, segundo suas próprias confissões, começou a se prostituir e a molestar meninos. Sua preferência eram crianças menores de 6 anos. Ele trabalhava esporadicamente, muitas vezes como pintor de paredes, mas não tinha uma carreira estável, o que facilitava sua mobilidade e seus crimes. Ele atraía as crianças pobres, muitas vezes eles eram imigrantes afro-americanos e deficientes. Ele dizia que essas crianças atraíam menos atenção das autoridades. E, infelizmente, isso era verdade. Ele atraía as vítimas oferecendo doces, dinheiro ou favores e as levava para becos e prédios abandonados. Em 1898, aos 28 anos, o Albert se casou com Anna Mary Hoffman, uma menina de 19 anos, e teve 6 filhos com ela. O casamento foi arranjado pela sua mãe para tentar dar mais estabilidade à vida do filho. Surpreendentemente, não há registros de que Fish tenha abusado diretamente de seus filhos, embora eles testemunhassem comportamentos estranhos como automutilação. Mesmo casado, Fish continuou com as práticas sadomasoquistas, incluindo relações homossexuais, extraconjugais, e intensificou seus abusos contra crianças. Aos olhos do mundo, o Albert era um marido dedicado e um pai responsável. Trabalhava como pintor e fazia pequenos serviços em casas de família. Mas, dentro dele, o desejo pela carne, pela dor e pelo sangue crescia. Ele frequentava prostíbulo e pedia para ser espancado pelas prostitutas. Enfiava agulhas na virilha, na pelvis e no abdômen. E não era uma espetadinha de leve não, tá? Essas agulhas ficavam lá nas profundezas do seu corpo. Ele enfiava até não conseguir mais puxar de volta. E, além disso, ele se automutilava com frequência, com objetos pontiagudos e cintos. Ele também colocava chumaços de algodão embebidos com álcool dentro do ânus e tocava fogo. Tudo em busca de um prazer doentio causado por muita dor. Anna Fish, sua esposa, não aguentava mais as loucuras do marido
que ficava cada dia pior. E embora relatos confirmem que ele não fazia mal à família, a excentricidade dele se transformava numa perturbação constante. Havia também indícios de comportamento sexual perturbador, inclusive diante das crianças. A situação financeira era instável e o comportamento de Fish ficava cada vez mais imprevisível e assustador. Em 1917, Anna fugiu com um homem chamado John Straub. Ela deixou Albert e os 6 filhos para trás. Pobres crianças, né? Foi nesse momento que o que o mantinha preso à realidade finalmente evaporou. Sem esposa, sem afeto, sem equilíbrio, Fish mergulhou no fundo do abismo. Ele dizia ouvir vozes de anjos, de santos, vozes que exigiam sacrifícios. Os primeiros crimes documentados de Albert Fish envolvem jovens adolescentes. Ele mesmo confessou dezenas de assassinatos. A maior parte deles nunca foi confirmada. Não se sabe ao certo quando foi o primeiro assassinato, nem quem foi a primeira vítima. Mas o primeiro caso documentado de Fish foi Thomas Kidden. Albert conheceu Thomas na Filadélfia. Existem umas divergências nos relatos sobre Kidden. Não se sabe ao certo se ele era um jovem com deficiência mental ou apenas um rapaz inocente e influenciável. Fish disse que eles começaram um relacionamento sexual consensual, pelo menos no início, e que Kidden era homossexual, algo que naquela época era clandestino e altamente recriminado. Passaram alguns dias e o Fish convenceu Kidden a ir com ele até uma casa isolada que ele tinha alugado. E chegando lá, ele trancou Thomas dentro do cômodo e manteve o menino como prisioneiro por cerca de 2 semanas. Durante esse tempo, ele torturou Thomas com muita crueldade, praticando atos sadomasoquistas extremos. Fetiches sexuais envolvendo comer cocô, beber urina, sangue, muitas agulhas e tortura diária. Após dias de abuso, o Fish amputou metade do pênis do Thomas com uma tesoura. Mais tarde, ele confessou em depoimento que pretendia matar o menino, cortar o corpo em pedaços e levar tudo com ele. Porém, ele teve medo de ser pego. Em vez disso, ele limpou o local, deu dinheiro para o Kidden pegar um trem e desaparecer. Fish descreveu o caso anos depois com muita naturalidade. Ele afirmou que sentiu um prazer espiritual durante o ato e disse que o crime de Thomas Kidden foi a primeira vez que sentiu que estava cumprindo um chamado divino. Não se sabe qual foi o destino de Thomas Kidden após o ocorrido. Ele nunca prestou queixa, certamente para não sofrer preconceito. O primeiro assassinato confirmado de Albert foi em julho de 1924. Francis MacDonald desapareceu após sua mãe ver um homem idoso, magro, com um bigode grisalho e uma aparência suja. O homem abordou Francis, que foi convencido a acompanhá-lo para ajudar em tarefas de fazenda nas colinas próximas. O menino nunca mais voltou para casa. Sua mãe declarou mais tarde que teve um mau pressentimento no momento em que viu o estranho na varanda, mas não conseguiu impedir. A polícia iniciou as buscas logo após o relato do desaparecimento e 3 dias depois, o corpo de Francis MacDonald foi encontrado em uma floresta em Staten Island. As condições do corpo chocaram até os policiais mais experientes. O menino havia sido estrangulado com os próprios suspensórios. Seu corpo estava parcialmente despido, a pele de uma das pernas havia sido removida e havia sinais de agressão sexual. Embora o Fish nunca tenha admitido isso diretamente. O corpo estava estendido sob uma árvore, em uma posição que sugeria um tipo de ritual. O criminoso foi descrito como um homem cinzento e foi muito divulgado em jornais. Várias testemunhas confirmaram ter visto o sujeito interagindo com crianças antes e depois do crime. Mas Fish era experiente em desaparecer. Trocava de nome, de cidade, de emprego e aparência com frequência. Ele sumiu por anos após esse assassinato. E depois de anos sumido, Fish resolveu voltar em um de seus mais bizarros e... eu não tenho nem palavras para descrever esse crime. Bom, em 11 de fevereiro de 1927, Billy Gaffney estava brincando no corredor do prédio com 2 outros garotos, Billy Beaton, de 3 anos, e seu irmão mais velho.
Quando o irmão mais velho voltou para casa, os dois Billys ficaram sozinhos. Alguns minutos depois, os adultos notaram o desaparecimento dos dois e encontraram Billy Beaton no telhado, sozinho e confuso. Quando perguntaram onde estava o Billy Gaffney, o garotinho respondeu: "O bicho-papão o levou." Essa frase atormentou a família e os detetives por anos. Inclusive, ele ganhou diversos apelidos ao longo dos seus crimes devido à sua crueldade. O vampiro do Brooklyn, bicho-papão, o homem cinzento, o maníaco da lua, o lobisomem de Wall Street, enfim. A polícia vasculhou o prédio inteiro e nada, nenhum sinal. É como se Billy Gaffney tivesse desaparecido da face da terra. O caso permaneceu sem solução por vários anos, até que em 1934, Fish foi preso pelo assassinato de Grace Budd. Esse foi o caso que eu mencionei lá na introdução do vídeo, e já falaremos sobre ele. O Albert confessou espontaneamente o crime de Billy Gaffney em uma carta para o seu advogado. Gente, a carta é bizarra, com detalhes repugnantes. Eu vou ler uma parte aqui, mas já aviso que contém gatilho, tá? Agressão infantil, abusos. Se você não gosta ou se é mais sensível, adianta um pouco o vídeo para pular essa parte. Levei o garoto para uma casa vazia que já havia usado antes. Tirei toda a sua roupa, amarrei e amordacei. Com uma correia bati nele até o sangue escorrer. Cortei suas orelhas, nariz, cortei sua boca de orelha a orelha. Tirei seus olhos. Ele morreu um pouco depois. Cortei o seu corpo ao meio, bebi o seu sangue, cozinhei partes dele no forno. Seu traseiro assado no forno era suculento. Levei cerca de 6 dias para comer tudo. E ainda descreveu como preparou a carne do garoto. Assado com cebola, cenoura e molho de tiras de bacon. Fritou o nariz e as bochechas na manteiga. Bebeu sangue em xícaras. Que bizarro, gente. Nossa, ele conta assim, você vê que é com prazer. Ele gosta de mostrar, né, o que ele faz. Ele quer retratar ali para a família toda a sua obra, o seu feito. O assassinato de Grace Budd é o mais conhecido de Albert Fisher e o crime que levou à sua prisão. Edward Budd, de 18 anos, anunciou no jornal seus serviços como trabalhador rural. Era comum naquela época as pessoas anunciarem no jornal quando estavam procurando emprego. Usando um nome falso, Fisher se identificou como um fazendeiro rico de Farmingdale, o Frank Howard, e estava procurando por um ajudante para sua propriedade. Seu plano inicial era levar Edward. Então o homem combinou com o menino de ir até lá, na casa dele, para se conhecerem e fazer uma breve entrevista. E foi aí que o Albert viu Grace Budd, a caçula da família. Ela estava usando um vestido branco lindo, tinha os cabelos presos e era toda sorridente. E foi nesse momento que ele mudou o seu alvo. Fish disse que voltaria em alguns dias para buscar o Edward para o trabalho, e quando ele voltou, antes de levar o garoto, ele falou que passaria no aniversário de uma sobrinha e perguntou se poderia levar a Grace como convidada especial. Ia ser divertido, ia ter bolo e ela iria adorar. Os pais, confiando naquele velho simpático, autorizaram a ida da filha ao aniversário. Eu sei que você está aí dizendo que jamais deixaria a sua filhinha de apenas 10 anos ir com um estranho, certo? Mas, gente, era outra época, as coisas eram bem diferentes, mesmo com essa situação toda dele. Essa foi a última vez que viram a Grace com vida. Ela nunca voltou da festa e todos os endereços que ele deixou com a família e também um documento dele era tudo falso. A polícia foi acionada e o caso saiu em todos os jornais, mas nenhum sinal de Fish. Ele desapareceu completamente. Após 6 anos do desaparecimento de Grace, em 1934, Delia Budd, a mãe da menina, recebeu uma carta anônima. O conteúdo dessa carta é um dos documentos mais perturbadores da criminologia mundial. Eu vou ler para vocês só uma pequena parte, porque é realmente muito perturbadora. E mais uma vez, alerta de gatilho, pessoal. Se você não gosta, se você é muito sensível, adianta um pouquinho o vídeo para pular essa parte, ok?
Levei sua filha até uma casa vazia em uma fazenda que eu conhecia. Tirei a sua roupa e pedi para que ela ficasse de joelhos. Ela começou a gritar, chamando pelos pais. Eu rezei e a estrangulei. Depois cortei a menina em pedaços e cozinhei. Levei 9 dias para comer o corpo. Era doce e muito macio. Não foi por luxúria, foi pela fome. Como um lobo faminto. Aí eu pergunto para vocês, né? O que faz uma pessoa escrever para os pais uma carta como essa? A família já está ali devastada com o sumiço da filha, enfim, com a perda ali de um ente querido. E aí ele propositalmente, de novo, como eu disse ainda há pouco, ele gosta de reforçar ali todo o espetáculo. Nossa, ele se alimenta de sofrimento. É muito bizarro e doentio. Essa carta trouxe para a polícia uma pista, um selo de uma associação privada chamada New York Private, uma associação beneficente para motoristas particulares de Nova York. A polícia foi até a sede da associação e descobriu que aquele papel timbrado havia sido roubado de uma pensão. A dona da pensão informou que um senhor velho e estranho havia alugado um quarto por poucas semanas sob o nome de Robert Hayden. Disse que ele era educado, mas tinha um comportamento um pouco esquisito. Dormia pouco, nunca recebia visitas, passava horas escrevendo cartas estranhas, fedia e carregava recortes de jornais sobre crimes com crianças. Ela também contou que o homem havia saído para visitar um sobrinho e prometido voltar em alguns dias. Então, a polícia armou uma emboscada. Deixaram 2 detetives à paisana esperando dentro da pensão. 2 dias depois, no final da tarde de 13 de dezembro de 1934, Albert Fish voltou calmamente com sua maleta. Quando ele abriu a porta do quarto, foi surpreendido pelos detetives. A polícia encontrou com ele facas de açougueiro, serrinhas, agulhas, um cinto feito com pregos, fragmentos de papel com frases religiosas violentas e pequenos diários de penitência. Além disso, os médicos depois descobriram que Fish tinha mais de 20 agulhas enfiadas dentro do próprio corpo. Lembra que eu falei isso lá atrás? Pois é. Ele enfiava essas agulhas como parte de um ritual de punição. Se autoflagelava, né? Ao ser preso, Fish não ofereceu resistência. Ele estava calmo, quase que aliviado. Quando perguntaram sobre Grace Budd, ele disse com frieza: sim, eu sou o responsável. Deus me mandou fazer isso. Ele não pediu advogado e começou a confessar os outros crimes espontaneamente, descrevendo com prazer detalhes de tortura, violência e canibalismo. Após a prisão, ele foi avaliado por psiquiatras e diagnosticado com psicose severa, parafilia extrema e delírios místicos. Ele afirmava que ouvia a voz de Deus, de São João e de Abraão, que o ordenavam a sacrificar inocentes. Mesmo assim, foi considerado apto a ser julgado. Em 11 de março de 1935, em White Plains, Nova York, Albert Fish começou a ser julgado. O tribunal estava lotado diariamente. Pessoas vinham de outras cidades para ver o homem cinza de perto. Fish, com quase 65 anos, era um homem frágil, com aparência doentia, cabelos ralos e bigode grisalho, mas com um olhar perturbadoramente calmo. Mesmo sendo um julgamento por um único crime, o assassinato de Grace Budd, acabou se transformando num desfile de horrores. O promotor apresentou a carta enviada à família Budd, que descreveu o assassinato e o canibalismo, a testemunha da pensão, que confirmou a presença de Fish, a caligrafia da carta comparada com outras assinaturas dele, os recortes de jornal, instrumentos de tortura, facas, agulhas e diários encontrados com ele. O promotor argumentou que Fish era perfeitamente lúcido. Ele sabia o que fazia, escolhia as vítimas, limpava seus rastros, escrevia cartas com intenções claras. Ele não era louco, ele era cruel. James Dempsey, seu advogado de defesa, era experiente e respeitado, mas nem ele conseguiu negar os fatos.
Sua estratégia foi clara: alegar insanidade total. Ele apresentou laudos de psiquiatras dizendo que Fish tinha alucinações religiosas, impulsos incontroláveis e psicoses profundas, e relatou também os comportamentos mais bizarros de Fish: autoflagelação, introdução de agulhas no corpo, um paladar por sangue e obediência a vozes divinas. Fish afirmava que Deus e Abraão falavam com ele e o mandavam sacrificar meninos como uma penitência sagrada. Dempsey declarou: estamos diante de um homem que foi corrompido por uma infância marcada pelo sofrimento, pela dor e pela insanidade. Ele não é um assassino comum, ele é um produto do inferno da mente humana. Mais de 5 psiquiatras testemunharam no julgamento. Alguns disseram que Finch sofria de esquizofrenia paranoide, sadomasoquismo extremo, parafilia múltipla, que é coprofagia, pedofilia, canibalismo, entre outras, delírios místicos. Outros já diziam: ele sabe o que faz, ele tenta parecer louco para evitar a punição. Foi uma divisão profunda que deixou o júri em choque. E detalhe, o Fish deu seu testemunho. Calmo e bem vestido, ele respondeu perguntas com uma naturalidade absurda. Confessou o assassinato de Grace Budd, o sequestro e morte de Billy Gaffney, o caso de Thomas Kidden, também que comia carne humana como se fosse cordeiro. Em determinado momento, o Albert afirmou: a dor é prazer. Quando sinto dor, eu ouço a voz de Deus. Quando faço os outros sofrerem, eu sinto paz. Ele sorria em momentos inapropriados. Relatava torturas com voz calma e suave, como se estivesse contando uma receita de bolo. O julgamento foi intenso e durou 10 dias. Hamilton Howard Fish, ou Albert Fish, foi considerado culpado e a sentença pena de morte por cadeira elétrica. Curiosamente, os jurados disseram: sabemos que ele é louco, mas queremos que ele morra mesmo assim. Foi um dos únicos casos da história em que um réu considerado clinicamente insano foi condenado à morte por decisão moral. Após ser condenado, Fish ficou preso por quase um ano no corredor da morte e durante esse tempo ele escreveu várias cartas perturbadoras. Pedia para que Deus o perdoasse, mas também agradecia pelos presentes que ele havia dado. Nunca demonstrou remorso, repetia para os guardas e visitantes que não tinha medo da morte e que estava ansioso para sentir a eletricidade. Ele acreditava que o sofrimento e dor eram formas de purificação espiritual. Por isso, dizia que a execução seria sua redenção final. Em 16 de janeiro de 1936, um dos maiores serial killers da história foi executado e suas últimas palavras foram: nunca senti dor em toda a minha vida. Estou curioso para saber se agora vou sentir. O final de Fish tinha que ter uma lenda macabra como a sua vida. Durante a execução, os técnicos teriam enfrentado problemas para iniciar o choque elétrico. Segundo boatos que circularam na época, o corpo de Fish provocou um curto-circuito na cadeira elétrica. A explicação? As tais agulhas de metal que ele havia enfiado no próprio corpo, mais de 20, como já falamos aqui, e que foi comprovado no raio-x da prisão. Essa versão nunca foi oficialmente confirmada, porém os jornais da época alimentaram a história, transformando Fish em uma lenda de horror até o fim. O que se sabe com certeza foram necessárias 2 descargas elétricas para concluir a execução. Após o segundo choque, Fish foi declarado morto às 23h06. Antes do Fish morrer, ele deu uma última declaração para o seu advogado. Ele escreveu a próprio punho e, de acordo com o advogado, eram anotações tão perturbadoras que ele jamais divulgaria. Os jornais pressionaram muito o advogado em busca de informações sobre as cartas para que pudessem ser divulgadas, porém ele disse que o conteúdo era muito, muito pior do que as cartas enviadas para as famílias e que ninguém poderia ter acesso. Albert Fish ficou conhecido como um dos mais cruéis e asquerosos assassinos em série dos Estados Unidos.
E aí, gostaram do caso de hoje? Já conheceu essa história? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Assim você me ajuda bastante na divulgação. E aproveita e já me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.